E aí pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Bhaskara, mais uma aula de resistência dos materiais. Então, essa aula eu vou tratar sobre deformações. Eu vou começar, na verdade, relembrando tudo que a gente já viu sobre deformações. E aí a gente vai dando passos aí, melhorando esse conteúdo todo. Então, vamos lá, de onde nós partimos para pensar na questão da deformação dos materiais de uma forma geral, tá? Aqui eu estou pensando, senhores, num pedaço de madeira, num pedaço de concreto, ferro, qualquer coisa, tudo que existe, tá, tem uma deformação. É óbvio que maior, quando submetido, a uma tensão, existe uma deformação. Lógico que maior ou menor depende das características do material, e é isso que a gente vai mostrar. Então nós começamos a tentar montar essa questão da deformação e principalmente a questão da ligação da deformação, da tensão aplicada, lembrando algo que vocês viram lá no fundamental ou no ensino médio, que é a chamada lei de Hooke. O que é isso? Eu dei o exemplo um elástico, podia ser uma mola, então aqui vocês têm um elástico de comprimento inicial L0, certo? E constante elástica K, certo? O que eu vou fazer é aplicar uma força a esse material, nesse caso de 10 newtons, uma força, neste caso, uma força a peso, e em contrapartida, esse material vai o que? Esticar, aumentar o comprimento, e se você soltar, tirar essa força, tem que voltar à posição original. Ou seja, tem que ter uma força elástica de restauração, nesse caso aqui. Então, o que nós temos aqui? Se eu tenho um comprimento final de 6 e um comprimento inicial, nós temos uma variação no comprimento igual a 4 centímetros. Essa variação é chamada de deformação. Então, o que nós vimos lá no ensino médio? Que essa força elástica é diretamente proporcional à deformação, certo? E quem dá a proporcionalidade é a chamada constante elástica. Tá? Então, vamos dizer assim, quanto mais mole a mola, quanto menor o K, mais ela vai sofrer o quê? Um delta L, uma deformação. Quanto mais dura, entre aspas, a mola, menor esse delta L. Tá? Mas qual foi o problema todo? Então, está tudo resolvido. Não, não está. Então, o que nós vimos na última aula, nas últimas aulas aí, que é bom perceber? Eu consigo generalizar a lei de Hooke, ou seja, isso aqui eu estou aplicando para uma mola, um elástico fino e assim por diante. Como é que eu generalizo isso? Ou na verdade, o que nós percebemos? Através de algumas experiências nós percebemos, primeiro, que a lei de Hooke não leva em consideração a área de seção transversal do material, seja um elástico, um bloco de concreto, o que for, uma barra metálica, o que for. Segundo, não leve em consideração o comprimento inicial. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que embutir essa área, esse comprimento inicial, nessa lei de Hooke. Isso é generalizar. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos isso, Aqui vocês tinham força elástica, aqui uma constante vezes o delta L. Eu mostrei que a área vai entrar aqui, pessoal, junto com a força. E que o meu comprimento inicial entra aqui, no meu delta L. Resumindo, certo? Ou seja, reescrevendo, generalizando a lei de Hooke. Força sobre área é tensão, certo? Então a tensão vai ser uma constante, delta L sobre L0 eu chamei de deformação relativa. Então, nós mostramos que a deformação é uma constante vezes a deformação relativa. Essa constante tem um nome, E, a gente representa por E, chama-se módulo de Young. Certo? E o que esse módulo, na verdade, me dá? O módulo de elasticidade. O que ele me dá, na verdade? Certo? Algo muito parecido com o que a mola me dá. Tá? O quanto dúctil ou quanto duro é o material. Então aqui só para vocês terem uma ideia, primeiro, isso aqui é importantíssimo, tá? Pra gente. Dizer que ρ é igual a constante que é o E vezes o epsilon, diz que essas coisas, tá? A tensão e a deformação são
Ó, linearmente dependentes. Isso aqui não é verdade sempre. Eu vou começar a mostrar aqui e depois eu vou mostrar uma aula só sobre isso. Tá? Outra coisa importante, mostra o seguinte, né? Ó, se eu pegar este ângulo aqui e calcular a tangente do ângulo vai ser cateto oposto sobre a adjacente, que é o próprio módulo de Young, certo? Tá? Então, a inclinação da reta me dá o módulo de Young. Então, quanto mais, então, ó, se eu chamar isso aqui, ó, de um material A, e essa aqui, ó, a curva, né, de tensão e deformação para o material B, tá? A tangente para o B, ou seja, o módulo de Young de B é maior que, obviamente, o de A, certo? Então, o ângulo, né, quanto mais inclinado, maior o ângulo, maior o coeficiente angular, maior o B. Então, só para vocês terem uma ideia, olha aqui, ó, tá? Apesar das escalas estar em, né, KSI, e polegadas tanto faz, né, é adimensional, tá? Mas, olha que joia, ó. Aço mole, se vocês considerarem, né, com 0,1% de carbono, gente, ó, tá? Vocês têm, certo, ó, uma deformação com uma certa inclinação, mas vocês vão ver que a partir de certo valor, ó, ele já escoa, né? Ele já não aguenta, né? Ele vai como se estivesse pegando uma borracha e esticando, né? Aço estrutural, ó, você vai aumentando a porcentagem de carbono, ele vai ficando mais duro. Aí, ó, certo? 0,6 de carbono, tratado termicamente com 1% de carbono, aço de mole e assim por diante. Apesar da inclinação ser a mesma, né? Ele, vamos dizer assim, ele escoa, depois vou mostrar isso, em tensões diferentes, tá? E aí tem tabelas disso aí, a gente vai ver depois. Então, cuidado com isso. Então, a gente diz assim, tá? Só para vocês terem uma ideia. Essa equação, e eu vou mostrar para vocês, né? Onde a deformação é igual a E vezes epsilon, diretamente proporcional, quer dizer que o material está na região elástica. Ah, Basso, o que significa isso? A gente vai ver muito isso ainda, tá? Significa que se eu tirar a deformação, o material tem que voltar exatamente ao comprimento inicial. Ele não pode sofrer deformações, certo? Aqui, ó, tá? No seu comprimento inicial. Tranquilo? Então a gente vai ver toda essa curva, tudo isso depois. Tá? Outra coisa que nós percebemos, para tensões de tração e compressão, certo? Então eu vou partir de um comprimento inicial, vai para um comprimento que final, tem área, tá? Então o que nós percebemos? Se existe um aumento, então ó, se tensão é sob epsilon, esse epsilon é delta L sobre L0, se for tração, o comprimento aumenta. Se o comprimento aumenta, o epsilon também é positivo, portanto, isso também é positivo. Tá? Para compressão, pessoal, a coisa muda, né? Ó. E muda de que jeito? Na compressão, o delta L diminui, o epsilon diminui, portanto, o ρ diminui, certo? Negativo, né? Tranquilo? Pessoal, outra coisa legal aqui, né? Aqui que eu estava mostrando, na verdade, aquilo para vocês. Olha que joia, aqui tem duas coisas bem legais nessa observação. Primeiro, eu peguei uma caixa, né, um paralelepípedo de forma retangular. Tá? Então, aqui é o meu eixo Y, X e Z, e dei dimensões de Y0, Z0 e X0 para ele. Vou aplicar uma força, né, ó, uma força aí de tensão. Em vermelho, eu fiz uma suposição, lógico que eu exagerei, né, pessoal? Tá? Só para a gente perceber. Então, o que eu estou imaginando aqui? Ó? Esse vermelho foi o aumento no comprimento. Só que eu quis mostrar que existe um aumento no comprimento, mas ao mesmo tempo, ó, enquanto o comprimento aumenta, as outras dimensões, o X, certo? Aqui não tá, né? Ah, tá aqui, ó. O Z diminui.
Então, olha que legal, ó. Mesmo tendo uma força F somente na direção X, desculpa, na direção Y, né? Aqui, ó, na direção Y, certo? Eu vou ter, então vou ter uma deformação Y. Essa deformação Y vai gerar uma deformação em X, relativa em X, uma deformação relativa em Y e Z. Então, ó, na direção em que eu apliquei, se for, né, gente, ó, se for tração, na direção que eu apliquei a tensão, a deformação é positiva, nas outras duas negativas. Se for comprimido, isso é exatamente o contrário, né? Isso é negativo e esses dois positivos. Então tem que tomar cuidado com isso daqui, que é o que eu estava comentando lá. Outra coisa, questão de nomenclatura, a gente vai usar isso para fazer exercícios, tá? Não tem nada demais, tá? O que eu estou imaginando aqui? Então, ó, peguei a direção Y. Se vocês vierem aqui na direção Y, pessoal, ó, certo? Eu tenho Y0, que é o lado inicial, e isso aqui, ó, certo? Este pedacinho aqui que aumentou seria o meu delta Y, tá? O que eu sei? Então, ó, o Y total, que vai ser o aumento todo, vai ser o Y0 mais o delta Y. Então, delta Y, ó, ou dy, né, ó, tá aqui, ó, vai ser o que? O Y0, 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 Y. Então, se eu tirar isso aqui em evidência, então, ó, tá aqui, se eu tirar o Y0 em evidência, então uma maneira de descobrir o comprimento final é fazer o comprimento inicial 1 mais a deformação relativa, tá? Isso serve para todas as dimensões. Pode ser menos ou mais aqui, tá? Obviamente. Tá? Se houver, né, uma diminuição, aqui vai ser menos porque o epsilon vai ser negativo. Tá? Mas de uma forma geral, tá aqui. Joia? Tranquilo? Então, ó, para o comprimento final em X também e para Z também. Então, só cuidado aqui na hora de fazer exercício, a gente vai tomar cuidado, né? Se isso aqui vai ser positivo ou negativo, tá? Se o EX for negativo, negativo. Se for positivo, positivo e assim sucessivamente. Legal? Então, isso é só uma maneira de escrever o valor final em relação ao valor inicial e à deformação relativa. Só. A gente vai usar facinho, tranquilo. Deformação por cisalhamento. Então, até agora eu tinha tração e compressão, então só forças normais. Não tinha força de cisalhamento. O que acontece quando eu aplico força de cisalhamento? Vai haver deformação por cisalhamento. Certo? E o que muda, senhores, tá? A gente diz de uma maneira geral, muda o formato dos objetos, tá? A forma do objeto. Então diz assim, ó, mudança que ocorre no ângulo, a gente vai ver por que ângulo, certo? Entre dois segmentos de reta que originalmente eram perpendiculares entre si. Fala, como assim, Bárcio? Olha um exemplo aqui, moçada. Olha que joia. O que eu peguei? Eu peguei esse material retangular aqui, né, ó, certo? Então eu peguei, ó, esse material que era A, B e C, retangular, apliquei uma força de cisalhamento em X, certo? E ele sofreu, ó, ele foi para essa posição aqui, ó, certo? Pontilhado. Então, o que aconteceu, na verdade? Aconteceu que o material, né, se deformou. Ele exibe aqui, moçada, né, uma forma nova, agora, certo? Com ângulos que não são mais 90. Então, o que eu tinha aqui, ó? Os ângulos originalmente, todos eles de 90, ângulos iniciais, né? Então, ó, eu disse que ele vai para um ângulo, né, que pode ser θ' A, θ B e θ C. O que é a minha deformação por cisalhamento? É um ângulo, né? É mais que isso, tá? Mas depende do ângulo. Eu vou definir isso para vocês. Então, ó, este ângulo aqui, moçada, ó, esse aqui vai ser o XY, né? O meu ângulo de cisalhamento. Então, ó, definir a deformação. Isso aqui é deformação, certo? Não é tensão ainda, né? Deformação por cisalhamento é um ângulo, certo? No ponto A. Então, aquilo, ó, né? Preciso definir a minha deformação de cisalhamento. Então, a deformação de cisalhamento é um ângulo, perfeito, jóia, certo? Para um determinado ponto.
É lógico, aqui se eu souber quanto faz a deformação de cisalhamento, o ângulo, né, de cisalhamento para esse ponto, como os lados são todos paralelos, ou pelo menos esses dois são paralelos, né? Bom, todos são paralelos aqui, é fácil determinar os outros, tá? Então, como é que eu faço? Olha que legal, eu quero saber esse, certo? Inicialmente isso valia 90. Então, quanto é que vai dar isso daqui? É o ângulo original menos, certo? Para onde ele foi, tá? Então, eu vou definir, né, a minha deformação para o cisalhamento, que é o ângulo de deformação, como sendo aqui sobre 2, o ângulo original menos o ângulo de deformado. Tá? O ângulo deformado é sobre 2 menos, né, o ângulo de deformação por cisalhamento. Tá? Tranquilo? Para 3 dimensões, senhores, tá aqui, né, ó. Então eu posso imaginar que todos novamente, ó, π sobre 2, né, deformou, agora deformou em 3, né, então eu tenho a deformação por cisalhamento em relação aos eixos XY, em relação a YZ, em relação a ZX, tá? Então, em relação aos 3 eixos. Além disso, você pode ter, né, o comprimento também variando, tá? Eu vou mostrar isso na forma de exercício, tá? Então, basicamente é isso. As minhas deformações por compressão e tração e por cisalhamento. Agora, pessoal, eu vou passar a aulas de exercício. Eu vou fazer 2 ou 3 aulas de exercício para ver como a gente aplica isso, como a gente entende isso, como isso pode ser entendido de uma maneira mais prática. Legal? Eu espero que tenham gostado. Um abraço, certo? Antes de me despedir de novo aí, né? Deixe seu like, inscreva-se no canal, comentem. Agradeço muito. Até mais, pessoal. Abraço.